Tarde, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Gilson, né? Mais uma vez nesse nosso curso de grego clássico koiné, né? No nível intermediário. Nós estamos aqui no nosso encontro aqui, utilizando o método Athenaste, e nós estamos no capítulo 14, 14 beta. O título desse capítulo é assim. Cícero, você pode ler o título do capítulo? Posso sim, professor. Reentais termopigais mater. Que traga a tradução. Você conseguiu traduzir o título do capítulo? No calor da batalha. Interessante aí a sua tradução, porque você pegou Termópilas, né? E acabou acrescentando, né, na expressão, né? As Termópilas era uma região, né? Que seriam, né, os portões quentes, né? Os portões quentes, né? Termo, né? Lembra a temperatura, calor, né? Termo. E pylais. Pylais são as portas, os portões, né? Parece também coluna, né? Naquele capítulo sobre a coluna de Hércules, né? Uhum. Interessante. Basicamente era assim uma passagem, né, entre as montanhas, um tanto estreita, né? É que mas a gente normalmente costuma transliterar, né, a região. A gente chama de Termópilas mesmo. Termópilas. Essa região, né? E isso não seria, na verdade, seria na batalha a batalha nas Termópilas, né? Normalmente a gente fala, né? Quando a gente vai falar da história, né, da humanidade, a gente fala da batalha de Termópilas, né? Foi uma batalha das guerras medo-persas, né? Entre os persas e os gregos, né? O quê? Oi? Por que não vai comer? Por que não vai para lá? Acho que o José tá falando com outras. Não, Deixa eu tirar aqui o som dele um pouquinho. Depois ele fala com a gente. Ele abre o microfone dele e fala com a gente. Aí Então aqui, olha, Make é a batalha, né? Então aqui, Ré seria Make, seria a batalha, né? Make. Então aquele primeiro artigo, Ré, ele está se juntando com essa última palavra do conjunto, né? Make. Make, né? A batalha. E o entais termopylais seria, né, nas Termópilas, né? Essa região, né? Boa tarde, Eduardo. Aí aqui a gente temos uma imagem, essa imagem representa, né, um guerreiro grego, né, enfrentando dois persas, né? Um deles, o guerreiro grego, a gente reconhece pelo escudo e pela lança, né? A gente diz que ele é um hoplita. A gente diz assim, a gente chama esse tipo de guerreiro, né, de hoplita, né? E aí você vê o guerreiro, os guerreiros persas, a gente reconhece ele pela roupa, né, que é bem colorida, bem listrada, né? Também pelo arco, né? Eles são dois arqueiros. São dois arqueiros persas. A gente tem algumas esculturas, né, que representam eles, né? Provavelmente vocês já viram já em alguma imagem na internet ou em livros de história, né? Representando, né, os arqueiros persas. Então aí logo
abaixo tem uma legenda para essa imagem. Quem pode ler para mim a legenda? Hoi Helenes, Andreio. Hoi Helenes, Andreiotata, Macomenoi, Tu, Barbaru, Remino. Emino. Isso. Então, Hoi Helenes, né? Hoi Helenes, né? Helenes, Andreiotata, Macomenoi, tus barbaros, Eminon. Aí aqui, né, a gente viu esse verbo aqui no final, na aula passada, faz umas 2 semanas, mas a gente viu, né, com sentido assim de repelir, né? A gente viu, né, com sentido de repelir, né? Como é que você traduziu, Cícero? Os gregos lutaram corajosamente contra os bárbaros. Interessante, né? A parte assim que eu acho que você não colocou foi o Eminon, né? Eminon, eu acho que você não colocou na sua tradução, Eminon. Então a gente poderia, acho que se eu lembro bem, e era tipo mesmo, sei mesmo assim, se esse verbo aqui era mesmo o de assim, que era o amino, né? É um verbo que no dicionário você vai encontrar como amino. Deixa eu tentar mostrar para vocês o que aparece aqui no dicionário para amino. Eu não estou conseguindo aqui achar facilmente. Deixa eu ver se tem uma pessoa entrando. Entrou e saiu. Bom, a gente está aqui tentando aqui, traduzir aqui a legenda, né, da foto. Mas esse emino, né? Eu tenho quase certeza que é desse verbo amino. Esse verbo eminon. Tenho quase certeza que ele é do verbo amino. Amino. Seria aqui no dicionário da, acho como repelir, defender, né? Contra, né? Então aqui, né? Seria, né? Poderia ser um imperfeito, né? Ou um auristo. Não tenho certeza se é imperfeito ou se é auristo. Deixa eu botar aqui. Amino. Afastar, repelir algo ou alguém de algo ou alguém. Isso, ótimo. Você achou aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no dicionário. Acho que agora eu também consegui pesquisar. A pessoa está tentando entrar é a Carla. Pronto. Boa tarde aí, Carla. Pronto, aqui deixa eu ver se eu compartilho. Boa tarde, professor. Tudo de bom. Eu estou aqui tentando aqui olhar o significado da palavra amino. Deixa eu ver aqui. Aí no zap, professor, mandei a palavra aí. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, aqui acho que eu.
acho que vocês já estão vendo, né? O dicionário. Eu estou mostrando aquele dicionário Perseidas, né? Aí, amino, né? Futuro aminó, aoristo émina. Então, se o aoristo era émina, talvez, né? Aquele éminon seja imperfeito, né? Imperfeito. Aí aqui, ó, afastar, repelir algo, alguém, de algo ou alguém, em benefício de alguém, né? Loigon naminai tos alois, afastados demais, né? O desastre, né? Zeus, queras amine paidos, Deus afastava do filho Aqueres, né? Asqueres, né? Agora eu não lembro agora o que são Asqueres. Alguém lembra o que são Asqueres? Dentro da mitologia eu não recordo o que eram Asqueres. Acho que Asqueres eram espíritos femininos da fatalidade e da morte violenta. Então não eram coisas boas não, Asqueres. Aí aqui, prestar socorro, aminô, né? Socorro, defender, irem auxílio de, defender a pátria, né? Ir em defesa de Patroclo aqui, né? Minemenai peripatroclo, né? Lá em Homero, né? Lá na Ilíada, né? Retribuir, recompensar algo, né? Sabendo disso, retribua estas palavras. Eidos da mino tois logos tade, né? Sabendo, né? Eidos, que seria o sabendo, né? Sabendo, amino tois logos tade, né? Então aqui, deixa eu voltar aqui para o... Aqui, voltando aqui para o texto, né? A gente está aqui olhando, né? Carla, Eduardo, José, estamos aqui olhando aqui o começo do capítulo 14, viu, gente? Vocês puderem olhar aí, a gente está olhando aqui o começo do capítulo 14, olhando aqui no inglês. Eu mandei para vocês agora há pouco, né? Uma tradução para o português, mas acho que não está completa, não tem as partes em grego, não. Obrigado aí. Aí Então, assim, o que eu estava dizendo era assim, tipo, que esse eminon aqui no final, a gente provavelmente vai traduzir como defendia, né, repelia, né? Então usa afastava, talvez, né? Afastava, repelia, né? Se a gente botar afastava, repelia, já funcionava, né? Então, os gregos é o sujeito aqui, né? Hoi Helenes. E os gregos, né? Repeliam dos bárbaros, né? Eminon dos barbaros. Aqui, barbaros, a gente pode traduzir como bárbaros, mas também pode traduzir como persas, porque muitas vezes, né, essa referência a bárbaros, né, faz uma referência aos próprios persas. No caso aqui, como ele vai falar das batalhas, né, das guerras entre os gregos e os persas, né, provavelmente esses bárbaros, né, são os persas. Então, os gregos repeliam os persas, repeliam os bárbaros. Macomenoi, né? Seria aqui um particípio, né? Seria lutando, né? Ou lutantes, né? Seria lutando, batalhando, lutando. Andreiótata, né? Andreiótata seria um superlativo, né? O mais corajosamente possível, né? Com extrema coragem, né? O mais valente possível, né? Valentissimamente, né? Uma coisa dessa maneira, né? Então seria isso. Os gregos, eles repeliam os persas lutando corajosamente, né?
com valentemente ao extremo, né? Com o máximo de coragem, o máximo de valentia, que é esse andreiótata. Tudo bem, gente? Dúvidas? Só para acrescentar que o andreiótata, ele é um adjetivo neutro, não é plural, mas aqui ele está funcionando como uma espécie de um advérbio, né? Dando de modo, né? Dizendo assim como foi que os gregos lutavam, né? Cícero, você queria falar alguma coisa? É mono, professor. É só porque eu tive que dar uma saída rapidinho. Eu fiquei na dúvida quanto é mono. Isso, é mino, É né? mino, né? É mino. Isso, eu tava. É justamente a palavra que a gente estava olhando no dicionário, né? Repeliam, né? Ou afastavam, né? Os bárbaros, repeliam, né? Os bárbaros, né? Os persas, né? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, né? Aí a gente vai dar uma lida aqui no vocabulário, né? Agora, estamos aqui dando uma olhada aqui nesse vocabulário desse capítulo. El pizzo, ou el pizzo, seria, acho que é uma palavra que você já conhece, que é que eu espero, né? Eu espero, eu tenho esperança, eu tenho expectativa, né? Eu suponho. El pizzo, el pior seria eu esperarei, né? El pisar, né? Seria eu esperei, né? El pisas, né? Eu tenho esperado, né? Esperando, né? Que é um particípio, né? Aoristo. Aqui, o próximo é epipempo. Epipempo seria eu envio contra, né? Eu envio para dentro, né? Eu envio, né? Para algum lugar. No caso aqui, provavelmente é questão de tropas, né? Eu envio uma tropa contra, né? Alguém, né? Alguma coisa assim, né? Epipempo seria eu envio contra, né? Epipempso eu enviarei contra, né? Epipempsa seria eu enviei contra, né? E epipempsa seria tendo enviado contra, né? Ou enviando contra, né? Aí aqui a sequência temos outro verbo que é o prato, que é eu faço alguma coisa, né? Eu ajo, né? Eu faço uma ação, né? Eu faço uma performance, né? No caso aqui, né? Deve fazer relacionado a mais assim a guerra, né? A ação, né? Eu ajo, né? Aí é que ele diz que pode ser intransitivo, como pode ser transitivo. Então pode ser prato alguma coisa, né? Eu ajo alguma coisa, né? Eu faço alguma coisa, né? Aí praxo seria eu farei, né? E praxa eu fiz. Praxas seria tendo feito, né? Ou fazendo. Que é e aí na sequência temos prosbalo, que seria eu aquele da ideia de eu ataco, né? Eu lanço contra, né? Pode ser, às vezes tem algumas ideias de acusar, né? Eu acuso, né? Mas aqui pode ser mais aqui eu ataco, né? Tá falando de uma batalha, né? Eu lanço contra, né? Eu ataco, né? Prosbaló seria eu atacarei, né? Prosebalon seria eu ataquei, né? Prosbalon seria tendo atacado, atacando, né? Dúvida, gente? Não, né? Não. Tranquilo, né? Sinbalo é assim o mesmo verbo daquele ali, só que com outra preposição, outro prefixo, né? Aí aqui não seria mais eu ataco, seria eu batalho junto, eu entro na batalha, né, com um outro exército aliado, né?
Então aqui diz simbalo, né? Eu seria isso, né? Eu batalho junto, me junto à batalha junto com o aliado tal, né? Simbalo, né? Seria, né? Eu batalho junto, né? Simbaló seria eu batalharei junto, né? O futuro. Cinebalon seria eu batalhei junto. Cinebalon, tendo batalhado, né? Batalhando junto. Aí aqui você percebe que ele também faz assim, mostra que quando essa preposição sun, ela se junta, né, com a labial, como bi, esse nu vai virar um mu. Então fica símbolo, escrito com mu e não com nu. Mas aí quando tem uma vogal aqui, como y, esse y aqui, né, volta a ser o nu. Então fica cinebalon, né? Cinebalon. Aqui no auristo. Fica cinebalon, não fica cimebalon, fica cinebalon. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí aqui ele vai dar um outro verbo, sinercomai. Sinercomai, ercomai você já conhece como ir e vir, né? Aí aqui, sinercomai seria eu me junto, eu venho junto, né? Eu me ajunto, né? Eu me reúno, né, com alguém, né? Sinercomai seria, né, eu venho junto, né? Syneimi seria eu virei junto, né? Sineuton, eu vim junto, né? Eu me juntei, né? Sineuton, né? Seria tendo juntado, juntando, né? Tudo bem, gente? Aí aqui dá mais a ideia de fazer um movimento para reunir, para se juntar, né? Aí aqui, o próximo, Kraumai, ele é aqui um verbo que ele significa assim, eu uso, né, alguma coisa, aproveito alguma coisa, né? Então, Kraumai, né? Você tem, aqui ele diz que o presente e o imperfeito tem um eta, né? Onde um alfa seria esperado, né? Então, aqui tem chromai, parece assim o crei, cretai, né? Então, assim, a contração aqui, né? Esse chromai, o alfa com ômicron, né? Contrai para ômega, né? Então fica chromai. Mas assim, quando vai juntar craeso, quando vai fazer esse craesai, quando vai dizer assim craesai, em vez de ser assim, em vez de dizer assim alguma coisa como crai, fica crei, né? Crei. Então é um pouco estranho, né? Então em vez de ser kratai, fica cretai, né? Cretai. Pelas aquelas tabelinhas de contração que vocês já devem ter visto anteriormente. Aí aqui crescomai seria o futuro, né? Aí o crescomai, não vem, em vez de ser crassomai, fica crescomai. Então, aí aqui em vez de ter um alfa ali, né, no futuro, crassomai, fica crescomai, né, com eta. Depois do ró, mesmo depois do ró. O Ró, ele seria uma dessas letras com Ró, Y e Iota que tenderia a fazer com que na sequência aparecesse um alfa, né? Como lá na primeira declinação, né? Os alfa puro, né? Aí aqui o ecressamen seria, né? Eu usarei, né? Melhor, eu usei, né? Cressomai seria eu usarei. E ecressamen seria eu usei, né? Seria o auristo, né? E aqui na sequência tem cressamenos, que seria tendo usado, né? Depois de usar, usando. Aí aqui enjoy, né? Seria uma ideia de aproveitar, né? Alguém, alguma coisa, né?
Aí aqui na sequência temos os substantivos. Hoplites, tuoplito é o oplita, né? É um soldado de infantaria, né? Pesadamente armado, né? Ele é um soldado que está armado com escudo e com lança e às vezes com espada também, né? Aí topletos, tupletus seria a multidão, o número, né? A multitude, né? Seria, né, um grupo grande, enorme, né? Numeroso. Rostolos, tu estolo seria a expedição, né? A expedição, o exército, a frota, né? Dependendo aí do contexto, dá para você traduzir como uma expedição, um exército, uma frota, que tá falando aqui dos persas, né? Que foram invadir a Grécia, né? Fizeram uma expedição, né? Com o exército, com a frota. Ho stratiotes, tu stratiotus seria o soldado, né? Ho stratiotes, tu stratiotus seria o soldado. O stratos, tu stratu seria o exército, né? O stratos, tu stratus. Perceba que tem um radical parecido, né? Aí aqui os adjetivos. Oligos, oligos seria um pequeno grupo, um pouco, né? Seria um adjetivo que diz pouco, né? Pequeno grupo, poucos, né? Rutos, haute, tuto. Aqui é um pronome que ele é demonstrativo, né? Então seria esse, plural seria esses, né? Essas, né? Isso, né? Não dá para dizer isso, mas dá para dizer essas coisas, né? Aí é que mostra aqui que ele aparece na posição predicativa, né? Ele aparece antes do substantivo e do artigo, né? Tuto epigrama, este epigrama, né? Essa inscrição. Do epigrama tuto. Então você pode ter essas duas posições, né? Tuto epigrama tuto, né? Para poder dizer essa inscrição, esse epigrama, né? Stené, stenon, seria um adjetivo que significa o estreito, né? Tá, estenar seria os estreitos, né? As regiões estreitas, né? A passagem pelas montanhas, né? Conjunção que aqui não é ou, aqui é da ideia de comparação, né? Assim, do que, né? Se a gente vai dizer do que, né? Mais do que, melhor que, né? A ideia de do que, né? Que isso, né? Ele é mais isso que essa pessoa, né? Ou que essas outras pessoas, ou que outra coisa, né? Aí aqui temos umas expressões. In messoi, que seria entre, né? Literalmente para a gente seria no meio, né? In messoi, a gente poderia traduzir como entre, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu alterar aqui o layout aqui para poder a gente visualizar na gravação um pouco melhor. Mas acho que não, eu tenho que mudar para destaque. Deixa eu botar aqui layout, destaque. Que que assim fica mais interessante no destaque. Pronto. En messoi seria essa expressão, ela vai reger o genitivo, o caso genitivo. Então, a gente vai dizer no meio de, né? Ou entre fulano e fulano, né? Catagen seria, aqui a gente vai falar, significa por terra, né? Catagen. Porque como a gente vai falar sobre batalha, né? Tem que falar se a batalha se o exército foi por mar ou por terra, né? Catagen, né? Seria por terra, né? Aqui tem os nomes próprios. Helen, tu Helenos, seria, né? O povo grego, né? Os gregos. Acho que dá para dizer assim, né? O povo grego, os gregos, né? Euboias seria, né, a Eubeia, né?
Hai Thermopylae, Ton Thermopylon, seria as Termópilas, né? Esse estreito, essa passagem estreita entre as montanhas. He Corinthos, Tes Corinto, seria Corinto, né? A cidade de Corinto. Hoi Lacedaemonioi, Toi Lacedaemonion. Não, mas normalmente a gente traduz isso como os lacedemônios ou como os espartanos, né? Lacedaemonioi seria os lacedemônios ou os espartanos. Ho Leonides, tu Leonido, né? O nome desse líder espartano, né? Que se sacrificou, né, nessa batalha das Termópilas, né? Ele é o Leônidas, né? Um dos grandes heróis gregos. Ho Leonides, tu Leonido, né? O nome dele é meio que derivado de leão, né? Hoxerxes, Tuxerxo, seria o imperador, né, persa, né, o imperador dos persas, né, o Xerxes, né, Hoxerxes, Tuxerxo, né, Hoi Persai ton Person, seria os persas, né, esse povo que teve um império muito grande na antiguidade, que eles invadiram a Grécia, né, mas que não foram bem sucedidos nessa invasão. A gente vai começar aqui o texto. É interessante dar uma olhada aqui nessas palavrinhas aqui do vocabulário complementar também. Katastrepsastai, que seria subjugar, né, dominar. Meisdonar seria maior, né? Proskeitai, mais dativo, né? Daria a ideia de estar, né, assim, posto ao lado, né, está assim, está assim, deitado ao lado, né, ou perto, né, deitado perto, né. Se estiver falando de uma região, né, pode ser jazia ao lado, né, ou perto, né. De natais, aqui seria ele pode, ele é capaz, né, fazer alguma coisa, né, ele pode alguma coisa, né. Poroi seria, né, as saídas, né, os estreitos, né, porém, né, a gente poder, os poros, né, a gente lembra de os poros, né, da pele, né, as passagens, né, tes epeiro, tá, tes epeiro seria aqui, né, o continente, né, tes epeiro, né, seria a terra principal, o continente, né, tes epeiro, e heptaquisquilios seria 7.000, né? Heptaquisquilios, né? Heptaquisquilios, né? 7.000, né? 7.000. 7 milhares, 7.000. Vamos aqui tentar fazer agora a leitura do texto. Vocês estão visualizando bem, gente? Oi, gente, tudo bem? Sim, professor. Tudo bem. Então, você poderia ler para mim aí a primeira linha? Sim. Epeiho, Xerxes, Basileus on ton person, ton stolon, paresqueuassem, enoi econ, passantem, relada, catastrefasai. Isso. Roiton Heleno, Protóis, Sinelton, Eisten,
Corinto cai escupo. Te dei pratei. Isso, te dei prata. Olive, Aí aqui, então tem uma pausa aqui. Epei Roxerxes. Seria assim, quando Xerxes, né? Basileus on. Você lembra o que é on? On. da, Hã? rei da Pérsia. Não, on. Você lembra o que é esse on? Não lembro não. Esse on é o participio do verbo emi, né? Seria o sendo, né? O sendo, né? Sendo rei da Pérsia, né? Dos persas, né? Então aqui ele tá, você pode dizer assim, quando era rei da Pérsia ou sendo rei da Pérsia, né? Basileus ton person, né? Sendo rei da Pérsia, sendo rei dos persas, né? Ton stolon para as que o astem, né? Preparava, né? Preparava a expedição, né? Preparava uma expedição, preparou uma expedição, né? Uma frota, um exército, você poderia dizer, né? Enói, você lembra o que é Enói? Tendo. Não, Enói é em mente, né? Em mente, Enói é em mente. Econ é que é tendo, né? Econ é tendo, né? Então, tendo em mente o que ele tinha em mente? Tendo em mente o que? Passam ten reladan catastrepsastai. Aqui lá embaixo diz que catastrepsastai é dominar, subjugar, não é? O que ele tinha em mente? Subjugar a Grécia. Isso, toda a Grécia inteira, né? Passa relada, né? Então ele tinha em mente, né? Subjugar a Grécia inteira, né? Toda a Grécia. Então aqui é Roiton, Heleno, Protoi. Então, né, os primeiros dos helenos, você pode dizer os primeiros principais, os príncipes, né? Os primeiros dos helenos reuniram-se, né? Sinelton, né? Se reuniram aonde? Eles se reuniram. Foi numa cidade, qual foi? Onde foi que eles se reuniram? Sinelton. Esten Corinton. Eles se reuniram aonde? Em Corinto. Isso, eles se reuniram em Corinto, né? E eles examinavam, né? Escopeu, né? Scopon te pratem. O que eles examinavam? Eu me perdi aqui no texto, professor. Ah, sim. Fica calmo. Olha aqui, ó. Scopon, né? Ó. Scopon, né? Eles examinavam, né? Scopon. Consigo pegar aqui o pincel aqui para poder ficar mais fácil de eu marcar. Scopon, né? Aqui, olha. Scopon. Tá demorando um pouquinho para poder carregar aqui a ferramenta de marcar. Mas aqui, olha. Scopon, né? Ó. Scopon, melhor dizendo. Scopun, te dei prate. Te dei prate. E é o que, né? Dei. Você lembra o que é dei?
Cícero? Você lembra o que é day? Day, você lembra o que é day? Não, dei não, professor. Aqui, ó, day. Esse day aqui, ó. O que, que é esse day aqui? Você lembra o que é day? Esse day aqui? Dei. O day aqui é um verbo impessoal, né? Assim, significa é preciso, né? O que, que se deve, né? O que, que é preciso, o que, que se deve. Então aqui ele está dizendo aqui o que é preciso fazer, o que é que se deve fazer, né? Então eles examinavam o que deviam fazer, o que era preciso fazer, né? Pratei, né? É o fazer aqui, né? De agir, né? Agir, fazer, né? Eles examinavam qual era a ação que precisava ser realizada, né? Era uma reunião estratégica. Continuando aqui, é... aí aqui, você parou aqui, né, no prato. Quer continuar a leitura? Alguém gostaria de ler mais uma linha? Tá tendo um ruído. Eu não sei de quem é o ruído. Parece um ventilador, alguma coisa assim. Pronto. Alguém que gostaria de ler agora um trecho? Hein? Carla, Davi, Eduardo, Ivo, Márcio, José Marcos. Quem poderia ler? A Carla está dizendo que está sem áudio hoje. Quem poderia ler um trecho, gente? Polide chronon eporum meizona gar straton eiken ho cherches repantes roi helenes kai pleonas nau. Isso, mas você leu assim o ré pantes, você leu ré, deveria ser pantes. Pantes foi Helenes kai pleonas naus. Pleonas naus. Palavra importante aqui. O Deixa eu só que tentar dar aqui um destaque aqui para as palavras aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui você está vendo aqui aqui, né? Deixa eu ver, mostrar aqui. Aqui, ó. Pauline de Cronon e Porum. Pauline de Cronon e Porum. Você consegue. Você lembra qual é esse verbo aqui? É Porum. Isso. Não, assim, esse verbo aqui. Esse verbo aqui no final, aqui, ó. É porum. É porum. É porum. Você lembra o que é esse aqui? Esse verbo aqui? É porum.
Sim, olha. Oi? O, o Davi está dizendo que seria precisar esse puro, mas aqui eu acho que, na verdade, não seria, seria, na verdade, ficar assim, perplexo, ficar assim, sem saída, né? Durante muito tempo, eles ficaram perplexos, eles ficaram indecisos, né? Sem saber o que fazer, né? E puro, né? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Puro, né? Lembra de aporia, né? Então, Pauline de Cron e Poro, né? Então, durante muito tempo, eles ficaram perplexos, ficaram sem saber o que fazer. Aí, por que é que eles ficaram perplexos? Meidona Gar Straton e Ken Hoxerxes. Por que que eles ficaram perplexos? Não era só grande, ele era o quê? Não, ele era maior, né? Ele era maior, né? Do que o exército que todos os gregos, que todos os gregos, né? Diz assim, assim, Meidzonanes é maior, né? Maior, Gar, pois, né? Aiken tinha, né? Hoxerxes, o Xerxes, né? Epantes oi Helenes. Aqui seria o duque, né? Para fazer o comparativo, né? Então, eles ficaram durante muito tempo perplexos porque o Euxerxes tinha um exército maior que todos os gregos. Pantes hoi Helenes. Pantes hoi Helenes. Porque todos os gregos, né? E aí, além disso, né? Além disso, ele Leonas não. E mais o que? Mais navios, né? Marinheiros no navio? Não, a questão não era o número de marinheiros, não, do navio, não. Ele era. E, e Pleonas Naus, né, seria, né, o mais navios, né? Mais navios, né? Poderia ser muitos, professor? Oi? Poderia ser muitos navios? Talvez. Muitos navios, né? Mas assim, Pleonas, eu acho que a ideia é de ser mais, né? Ter um número mais, né? Um número maior, né? Pleonas, ele tinha mais navios, né? Pleonas Naus. Desapareceu para vocês aí a minha imagem, não, né, gente? Não, não. Mas ela não mudou também, não. Não ficou em cima do texto, não, né? Tá normal. Normal, né? Deixa eu ver aqui. O Continuando aqui, né?
Aí aqui nós temos aqui, né, na sequência, né, temos assim a frase, né, telos de edoxen autois dos bárbaros amünei entais termópila. Aí por fim, né, edoxen autois, dá para você traduzir como pareceu bom para ele, né, edoxenautos, ou também dá para decidir, eles decidiram, né? Você pode dizer, edoxen, tá em pessoal, tá? Ele, isso pareceu bom autos, para eles, mas você pode, na tradução, colocar diferente, você pode colocar, eles decidiram, né? Eles decidiram, né, o quê? É, amünei, repelir, né? Repelir dos bárbaros, né? Repelir os bárbaros, repelir os persas, em tais termópilas, nas termópilas, né? E que gar, lá, né? Lá nas termópilas, né? Gar, pois, catamengen, por terra, da hora, ruto, prosquetaitei, talatei, hoste oligoi, prospolus, dilatai, maquestai. Então, olha, ele vai explicar qual é a vantagem estratégica das Termópilas. Lá, né, nas Termópilas, né, por terra, né, pela terra, né, as montanhas, da hora, né, elas jazem ao lado, né, jazem próximas, né, Rutoprosketai, as montanhas elas estão dessa forma ali próximas, né? Italate, do mar, né? Hoste, de tal maneira, hoste, oligoi, poucos, né? Poucos guerreiros, poucos homens, prospolus, dinatai, dinatai makestai. Então, é de tal maneira, né? Que poucos contra muitos podem lutar. Oligoi prospolus dinatai maquestai. Você conseguiu traduzir essa parte, Cícero? Pois é, então aqui então, ó, por terra, né? As montanhas estão próximas, né? Estão jazem próximas, né? Do mar, né? Aí aqui, continuando aqui, Catade Talatai, Catade Talatai, por outro lado, né? Por mar, né? Catade Talatai, poroi eisit stenoi, né? Os, é, os, essas, como foi que ele traduziu poroi aí no vocábulo, no Márcio traduziu poroi, hein? Você tá com o português aí, tá? Cícero, como foi que ele colocou poroi, hein? Colocou uma palavra assim mais específica, poroi? Seria o poroi, seria alguma coisa como as saídas, né? Alguma coisa assim como as passagens. As passagens, é melhor traduzir com as passagens, né? Os, as passagens, né, são estreitas, né, no meio, né, ou entre, né, no meio de Eubeia, né, Eubeia e do continente, né, Eubeia seria tipo uma ilha, né, então aqui ele está dizendo assim, olha, as passagens, né, são estreitas entre Eubeia e o continente, né, Caites Epeiro, né? Então diz, Catadetalatan poroi, existenoi in mesoides de euboias, Caites Epeiro. Então ele está dizendo aqui, né, ó, poroi, né, que são as passagens, né? Existenoi in mesoides de euboias, Caites Epeiro, né? Epeiro aqui é o continente, né?
Você quer ler uma frase agora, Cícero? Outra pessoa? Acho que o Cícero tá procurando, teve que sair. Continuando aqui, então a gente está aqui, né? Eu traduzi essa frase aqui, né? Até Epeiro, né? Que é o continente, né? Aí aqui, ó, na sequência, o que a gente tem aqui? Tem assim, matontes hoi Helenes hoti hoxerxes ede prosten ten relada por eu etai. Então, matonte seria sabendo, né, descobrindo, vindo a saber, né, então, os gregos, que Xerxes já, né, viajava, né, já estava por Eueta, já viajava, já estava indo, né, em direção à Grécia, né, prosten relada, cai Dioligo, aí a continuação, cai Dioligo, estas termópilas, e em pouco tempo estas termópilas, nas termópilas, roi persai afixontai, os persas chegariam, né, em pouco tempo os persas chegariam nas termópilas, né. Desculpa aí, espera, eu quero. Não era isso que eu queria, não. Eu queria desligar o microfone do Cícero. Pronto, pronto. Pronto, se conseguir desligar o microfone do Cícero. Porque estava fazendo ruído. Vocês estão me ouvindo, gente? Então aqui, matontes hoi Helenes hot hoxerxes, então, seria, né, matonte seria isso, né, tendo sabido, tendo ficado sabendo, né, que os gregos, né, então, que os gregos, né, Rui Helenes, na verdade, quem está ficando sabendo é os gregos tendo ficado sabendo, né, Roti, Roxerxes, que, esse Roti aqui seria o que o que, que o que o que Roxerxes, que o Xerxes, Éder, já, agora, né, Prosten relada, né, em direção à Grécia, por Euetai, viajava, estava seguindo, estava indo, né, cai Dioligo, e em pouco tempo, né, estas Termópilas, nas Termópilas, Roi Persai, afixontai, os persas chegariam, né, chegarão, né, nas Termópilas. O que é que eles fizeram quando eles souberam disso? Tendo ficado sabendo disso? Ton Leoniden Empepsa. Eles enviaram, né? Eles enviaram quem? Olha aqui, ó. Empepsa. Eles enviaram o Leônidas. Ton Leoniden Empepsa. Eles enviaram o Leônidas, né? Basileia onta ton lakedaimonion. Basileia onta ton lakedaimonion, né? Aí aqui Basileia, né? Aqui é rei, né? Sendo rei dos lacedemônios, ou sendo rei dos espartanos, né? Ou você pode dizer assim, que era rei dos lacedemônios, ou que era rei dos espartanos, né? Hectakis Quilius e contra Hoplitas, né? Então aqui ele tinha, né? Ele tinha
era 7.000 hoplitas, né? Ele tinha 7.000 hoplitas. Rutoi, aficomenoi, este chegando, rutoi de aficomenoi, ou melhor, aficomenoi, estas termópilas, chegando, né, nas Termópilas, né? Paraskeoas donto, né? Paraskeoas donto, amunei dos bárbaros tei helade, né? Então eles se prepararam, né, para repelir, né, os bárbaros, né, para fora da Grécia, né, ou defender a Grécia, né, contra os bárbaros, né, você poderia dizer, né, eles se prepararam para defender a Grécia, né, contra os bárbaros, ou para repelir, né, os bárbaros para fora da Grécia, né. Tudo bem, gente? Tá dando para compreender? Dúvidas aí no final desse parágrafo? O Cícero tá ok, não há dúvidas. Mas você, gente, eu li muito rápido esse final desse parágrafo. Como foi? Teve alguma palavra que você não entendeu? O Eduardo disse que tá tudo certo. O Ivo disse que tá ok. José Marcos disse que tá tudo certo para mim também. Então acho que eu não devo ter lido muito rápido, não. Aí vamos aqui continuar, então. Aí aqui tem uma foto do filme 300, né? O Gerard Butler interpretando o Leônidas, né? Aqui tá aqui a legenda. Leônidas no filme 300. Aí é que... alguém aí gostaria de ler mais um trecho aqui, gente? Ou não? Não? Tudo bem? Eu vou ler, né? Então... Rodexerxes aficomenos esta stena stratone con megistonde tetarasmen hemeras resykasden. Então, olha, o Xerxes, né, chegando, né, lá no estreito, né, nos estreitos, né, tendo um exército, né, enorme, grandíssimo, né, de fato, né, desse tipo de fato mesmo, né, Tétaras, men, remeras, resicasden, né? Então ele descansou, né? Ele ficou quieto, né? Uns 4 dias, né? Tétaras, remeras. Elpisde, gartus, helenas, apofeuxestai, idontas idontas topletus tu stratu. Então, o que o Xerxes esperava? Pois o Xerxes esperava, né, que os gregos eles fugissem, né, que os gregos fugissem, vendo a multidão do exército, né, a multitude do exército, né, o número enorme, né, do exército, né, topletos tu stratu, né, de Pempei Remera, né? De Pempei Remera. Esse Pempei, né? Seria alguma coisa tipo o dia do envio, o dia da procissão. Deixa eu ver aqui como se ele deu aqui embaixo. Não, aquele deu Elpides etus Helenas apofeuxes, popeuxestai, que ele estava esperando que os gregos fugissem, né?
Akinetoi seria imóvel, imóveis. Atanatos, imortais. Ameinon, né? Melhores, né? Melhor. Três vezes. Anedramen, né? Seria assim, tipo, bater os pés, né? Os seus pés, alguma coisa assim, né? Levantou os pés. Do trono, né? O seu trono, né? Então aqui seria no dia, talvez, no dia da procissão, né? No dia do, do ataque, né? No dia do envio, né? Tei de Pemptei. Ah, não, menti. Agora eu entendi. Pemptei. Pemptei aqui, gente. Não tava lembrando o que é. Agora o que é? Pemptei aqui é o quinto. É o quinto, né? Porque ele ficou 4 dias esperando, 4 dias quieto, né? 4 dias descansando. Mas no quinto dia, né? Tei de Pemptei Remerai. Então aqui, ó, no quinto dia, o que foi que ele fez, gente? Roigar Helenes et akinetoi emenon, né? Pois os gregos, né, ainda permaneciam imóveis, né? Akinetoi, né? Ton straton ekeleusen eutis prosbalen, né? Prosbalen aqui tem que se atacar, né? Ele mandou, né? Que é esse Ekeleusen. Ekeleusen, ele mandou, né? O Xerxes mandou, né? O exército, né? Atacar Prosbalen Eutis. Eutis seria diretamente, imediatamente, né? Mandou, né, o exército atacar imediatamente. Roi de Helenes, Andreiotata, Macomenoi, dos bárbaros, Eminon. E os gregos, né, repeliram, né, os bárbaros lutando, né, com extrema coragem, né, com muita coragem, né, muito valentemente, né, com excelente coragem, né, poderia dizer, né, valentissimamente, né, telos de, e no final, né, telos de, no final, Robacileus, o rei, né, no final, o rei, dos persas, Epempsen, então o rei enviou, né, os persas, os quais, né, os persas, os quais, Atanatos e Calei, Athanatos, Ecalei, Andreiotatus, Ontas, Ton Strationton. Então ele enviou, né, um grupo de elite, né, os imortais que chama, né, Athanatos. Eles então dizem assim, então no final o rei, né, enviou, né, os persas que ele chamava, né, de imortais, sendo, né, os mais corajosos dentre os soldados, né, dentro dos soldados, né, os mais corajosos dos soldados, né, Andreotatus ton stratioton, Andreotatus ton stratioton, né, os mais corajosos dos soldados, os mais valentes dos soldados, Elpizdon, esperando, né, tutus ge radios nikesen tus Helenas, esperando, né, que esperando que esses, né, facilmente vencessem os gregos, né? Elpidzon tutus de ge raidios. Lembrando que raidios é facilmente, raidios aqui, né? É facilmente, né? Esperando, né? Esperando elpidzon, estes, né? Esperando esses facilmente vencerem, né? Nikesei tus Helenas. EPD, Kai Hutoi Cinebalon,
Então, quando também estes, né, se juntaram, né, atacaram, né, juntos, né, juntaram-se, né, ao ataque, né, Uden Ameinon e Praton Roi Aloi, né, eles Amenoi, o que é o Amenoi aqui? Amenoi, eu esqueci o que é Ameinon, eles nada, fizeram nada, mas assim, mais do que os outros, né? Eles não fizeram mais nada que os outros. Lembra aí, gente, o que é Ameinon? Ameinon. O que era o Ameinon? Deixa eu ver aqui, gente, se apareceu lá no vocabulário aqui, lá em cima superior, eu não lembro direito. Ameinon. Melhor. Era melhor. Ameinon. Era nada, eles não fizeram nada melhor do que os outros, né? Ameinon. Então eles fizeram aqui nada melhor do que os outros. O Den Amenon, nada melhor, né? E Praton fizeram Royaloi, que os outros, do que os outros, Royaloi. Entois Stenois Macomenoi, né? Lutando nos estreitos, cai o Dinamenoi Toipletei Crestai, né? E não lutando nos estreitos e não podendo, né, se aproveitar, né, dos números, da multidão, né, não podendo usar a multidão, porque como eles estavam lutando na região estreita, né, os números não ajudavam, né, só podia passar uma parte do exército, né, mesmo eles tendo um número muito grande, eles não conseguiam atravessar nessa região estreita entre as montanhas, né, só conseguia passar uma parte do grupo, né? Dentro dessa região, dessa passagem estreita entre as montanhas, né? Aí aqui o Crestai, aqui tem assim a palavra Crestai, né? Crestai, né? Seria aqui ali, a se aproveitar, usar, né? Do número, né? Se aproveitar da multidão, do número, né? Toi pletei, né? O dinamenoi, não podendo eles toi pletei, do número, né? Crestai, usar, do número se aproveitar, né? Se aproveitar da multidão, do número maior, da multidão de pessoas, né? Aí Roi de Basileus, ten macenteomenos tris anedramen. Então ele aqui, ele é o rei, né? Vendo, né? Teomenoi ten maken, vendo a multidão, três vezes anedramen, né? Anedramen, ele aqui, ele saltou, né? Ele pulou, né? Umas 3 vezes, né? Anedramen, né? Ele ficou com raiva, né? Deu uns 3 pulos, né? Tris anedramen. Hos legosin ectu trono, fobumenos hypertu stratu. Como disseram, né? Hos legosin, como eles disseram, como eles diziam, né? Então ele pulou 3 vezes do lado, né? Alguém disse, né? Hos legosin, alguém contou essa história, né? Ninguém sabe quem foi que contou, mas correu o boato, né? Hos legosin, como diziam, né? Como diziam, né? Ectu trono, né? Para fora do trono. Ele pulou 3 vezes para fora do trono, né? Com medo com medo pelo exército, né? Temendo pelo exército. Fobúmenos hypertu stratu. Alguma dúvida, gente? E aí, gente? Esse parágrafo eu li muito rápido? Deu para entender ou não?
Tranquilo, né? Então, aí às vezes a gente bate um branco com algumas palavras, né? Anedramen parece fazer sentido, parece ser correr para cima, mas aqui ele tá dando alguma coisa como pulou, né? Ele pulou, né, do para fora do trono, né? 3 vezes, né? Com medo pelo exército, né? Com medo pelo exército. Saltou, talvez, né? Saltou, né? 3 vezes do trono com medo, temendo pelo exército. Hyper tu stratu. Continuando aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui essa parte do texto acabou, foi? Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Deixa aqui se eu vejo um ponto, um pedacinho de gramática com vocês aqui antes do final da aula, né? Aqui tem os nomes próprios, né? Filipe, né? São nomes próprios gregos, né? Filipe, Jorge, Teodoro, Sofia, Doroteia, Ofélia, né? Que é interessante você explicar o significado. Vocês conhecem o significado dessas palavras? Alguém conhece? Dessas aqui, Ofélia é a que eu menos lembro. Ofélia eu não lembro assim da origem, não. Felipe, né, tem a ver com aquele que ama cavalos, né? Filipos, né? George, né, vem de Georgos, né, que seria aquele o cultivador da terra, né? O fazendeiro, né? Georgos. Teodoro, né? Vem de Theos e Doron, né? Que seria o presente de Deus, né? Theos e Doron seria o presente, né? Sofia de sabedoria, Doroteia, né? Seria de Doron e Thea, né? Seria o presente da deusa, né? O presente dos deuses, né? Agora Ofélia eu não lembro. Eu não lembro ainda agora da onde é que vem. Não sei se a gente chegou a ver esse radical aqui de Ofélia. Alguém aí já pesquisou a etimologia de Ofélia? Não, ainda não, né? Depois a gente vê se a gente pesquisa. Então aqui ele vai falar um pouco sobre o grau comparativo dos adjetivos, né? Então você tem grau, essas terminações, esses sufixos, né, que dão essa ideia de grau superlativo, né, grau comparativo, né? Então aqui está mostrando como é que é em inglês, né? Mas a gente em português pode ser de ajudar, né? Você tá, quem foi mesmo aqui que deu aqui a etimologia, passou muito rápido aqui. Aí deixa eu ver, ajudar, socorrer, né? Foi o Cícero, né? Aí aqui deixa eu ver aqui. Então, assim, no português, gente, no português, a gente tem assim alguns adjetivos que mudam de forma mudam de radical e a gente tem assim alguns sufixos de superlativo. Então a gente tem tipo o sufixo íssimo, não é? Não tem esse sufixo íssimo. Então a gente diz assim, belo, belíssimo, né? Não temos? Belo, belíssimo. Temos assim, isso aí seria o grau superlativo, né, do adjetivo belo, né? Belo, belíssimo, né? E aí a gente às vezes tem assim uma mudança de radical, por exemplo, bom, melhor, né? Bom, melhor, e às vezes a gente usa assim o artigo, né? Né? O melhor, né? O mais belo, né? A gente vai dizer assim, a gente usa também a palavra mais, né?
assim, e a palavra menos, né? O mais belo, o menos belo, né? A gente fala assim, né? Comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, né? Aí, então, no grego, a gente temos aqui umas terminações para formar comparativos e superlativos, né? Por exemplo, teros, tera, teron e tatos, tate, taton, né? Que você pega, né, você pega, né, o adjetivo e acrescenta essas terminações para poder formar, né, um outro adjetivo que esteja comparando, né, ou fazendo superlativo, né? Então aqui o teros, tera, teron seria do comparativo, tatus, tate, tatum seria do superlativo. Aí ele vai dar aqui uns exemplos. Andreios, que seria o valente, o bravo, né? Aí Andreióteros seria o mais bravo, mais valente que alguém, né? Andreiótatos seria o bravíssimo ou o mais bravo, né? Aí aqui, calepô seria difícil, calepóteros, calepóteron seria mais difícil que outra pessoa, mais duro do que do outra pessoa, né? Ou a coisa mais difícil, né? Aí aqui também, andreóteros, andreótera, andreóteron, né? Essa ideia de um comparativo, né? O superlativo seria andreótatos, né? O mais breve, o bravíssimo, o mais bravo, o mais valente, o mais corajoso, né? Eu calepótatos, calepótate, calepótaton seria, né, a mulher mais difícil, né? A coisa mais difícil, e aí vai, né? Dificílimo, né? Dificílimo, né? Terribilíssimo, né? Você poderia traduzir. Aí aqui ele tá assim, essas aqui são assim com um radical assim, as que pegam, né? Aqueles adjetivos que tem 3 formas, né? E aqui ele vai pegar agora um adjetivo que é da terceira declinação, que tem só 2 formas, né? Como aletes, aletes, né? Verdadeiro, né? Então fica assim, aletesteros, aletestera, aletesteron, né? Seria o mais verdadeiro que outras pessoas, que outras coisas, né? Aletestatos seria, né, o verdadeiríssimo, né? O mais verdadeiro de todos, né? Aletestatos, né? Aletestate, aletestaton, né? Deixa eu ver aqui na sequência o que ele dá também. Ele deu também agatos. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Aí aqui nós temos alguns. Que ele deu também sofron, né? Que seria o prudente, né? O de autocontrolado, né? Da mente controlada, né? Da mente assim que funciona de maneira sã, né? Sofronesteros seria o mais prudente. Sofronestatos seria o mais prudente de todos, o prudentíssimo, né? Sofronestera seria, né, a mulher mais prudente que uma outra mulher, né? Sofronesteron seria, né, a coisa mais prudente, né, que outra coisa, né? Sofronestate seria a mais prudente mulher, sofronestaton seria a coisa mais prudente, né? Entre todas. Aí aqui ele está dando esses outros. Existem outros que são irregulares, né? Que formam com as terminações ion ou on e ion com ômicron ou on com ômicron, né? Que formam, né, o comparativo, né? Com istos e iste ou iston para o superlativo. Então, como eles têm essas duas formas aqui no comparativo, né? Eles são assim como aqueles lá,
como esses adjetivos, né, da terceira declinação, né, como sofron e sofron, né, uma forma para o masculino e feminino e uma forma para o neutro. Então aqui, por exemplo, agathos, que a gente normalmente traduz como bom, ameinon ou ameinon seria melhor, né? Ameinon seria um homem ou a mulher melhor, ameinon seria com ômicron seria a coisa melhor. Aristos seria o melhor, né? O melhor, né? O excelente, né? O melhor, o excelente, né? Aristé seria a melhor, a excelente. Ariston seria o melhor, a melhor coisa, né? A excelente coisa. Kakos seria o mal, né? Kakos, kaké, kakon seria o mal, o homem mal, a mulher má, a coisa má, né? Assim como agatos, agaté, agaton, né? Seria, né? O homem bom, a mulher boa, a coisa boa, né? Aí o comparativo seria kakion, kakion, né? Seria pior, né? O homem pior que outro homem, né? A mulher pior que outra mulher. Kakion seria a coisa pior que outra coisa, né? Kakistos, kakiston seria, né? O pior dos homens, né? Ou a pior das mulheres, ou a pior coisa, né? Seria o superlativo. Kalos, kalé, kalon seria o belo, a coisa, o homem belo, a mulher bela, a coisa bela. Kalion, né? Kalion seria, né, o homem mais belo que um outro homem, a mulher mais bela que outra mulher. Kalion com ômicron seria a coisa mais bela que outra coisa. Kalistos seria, né, o homem mais belo que todos, né? Kalisté seria a mulher mais bela que todas, né, do grupo, pelo menos. Kaliston seria a coisa mais bela, né, que todas, né, pelo menos do grupo. Megas seria, né, o maior, o grande, né? Megas, megale, mega. Meidzon seria maior, né? A gente viu, né, o número maior, né? Megiston, né, seria, né, o maior, né, enorme, né? Oligo seria pequeno, né, ou pouco, né? Elaton seria menor, né, o menor número, né, que outros grupos, né? A oligistos seria o menor grupo, né, o menor em número, né, de todos os grupos. Oligistos, oligisté, oligiston, né? Aí daqui, dependendo do que tiver concordando, vai ter, né, uma concordância, né, com feminino ou com neutro. Aí polus, que seria o muito, né, o numeroso, né, polu, polé, polu, né, aí é pleion, né, pleion seria, né, o comparativo, né, seria maior número, né, com maior número, né, de alguma coisa, né, pleion, aí tem uma variação de pleion, né? Que é que os primeiros são masculino e feminino, né? Esses com ômega e esses com ômega é o neutro, né? Seria o mais, né? Seria mais barcos. Lembra que apareceu lá no texto? Mais navios. Pleistos seria o grandíssimo, né? O enorme, né? O mais numeroso, né? Não é ser o grandíssimo, não. Seria o mais numeroso, né? O maior número, né? Pleistos, pleiste, pleiston. Deixa eu ver aqui agora, aqui na sequência, o que ele dá. Uns advérbios, né? De comparação, que podem ser formados. Normalmente eles são formados, né? Vou colocando no genitivo singular, tirando, né, o ni, colocando o sigma, né? Então, Andreios é corajosamente, a gente traduz, né? Andreoteron, né? Seria, né, o mais corajosamente, né, possível, né? Ou melhor, mais corajosamente que outra forma, né? Andreotata, né? Aqui você nem precisa tirar você precisa, na verdade, colocar, né, esse andreótata seria uma forma na margem que poderia ser tanto de nominativo como de acusativo, né? Andreótata seria o mais corajosamente possível, né? Aletos seria verdadeiramente, né? Aletesteron seria mais verdadeiramente que outra forma, né?
E a letestata seria a forma mais verdadeira, né? Aí aqui ele dá alguns irregulares, como eu, que a gente pode servir como, que seria o bem, né? Estou bem, né? Como é que está bem? Eu, está bem. Agathos, ele é correspondente ao advérbio de agathos, que é o bom, né? O comparativo seria ameinona, seria um jeito melhor, né? Arista seria o jeito excelente, né? Kakos seria mal, né? Maliciosamente, mal, né? Kakion seria pior, né? De uma forma pior. E Kaksta seria a pior de todas, né? A forma péssima, né? A forma de uma maneira péssima. Polus seria numeroso, né? Numerosamente, né? Pleon seria mais, de uma forma mais numerosa, e pleista seria a forma mais numerosa possível, né? Mala seria muito, né? Malon seria maior, né? Mais do que, é melhor fazer isso do que aquilo, eu prefiro fazer mais isso do que aquilo. E malista seria, né, muitíssimos, especialmente, com certeza, né, mais do que tudo, né? A gente às vezes diz assim, né, com certeza, mais do que tudo. Na verdade, acaba funcionando como uma afirmação, né, malista. Aí que está usando o uso desse malon, né, que pode ser usado por mais, mas dá para usar assim, tipo, eu prefiro mais fazer isso do que fazer aquilo. Então eu digo assim, ropapus ebuleto entoiastei menei malon oikade epaneulten. O avô, né, ele queria ficar na cidade mais do que voltar para casa, né? Malon então você vai usar esse malon nessa expressão. Malon mais do que fazer outra coisa, né? Então o avô queria, né, ficar na cidade, né, mais do que retornar para casa. Malon oikade epaneulten. Aí aqui tem aqui uns usos do comparativo superlativo, ele vai dar uns exemplos com frases, é bom que a gente dá uma olhada. Meidzona ou meisdona straton eiken hoxerxes pantes roi Helenes. Então, o Xerxes, ele tinha um exército maior do que todos os gregos, né? Pantes roi Helenes. E aqui o tá sendo usado para fazer assim, do que, né? Honeanias ton Philippon agrioteron etypsen ton alon neania, né? Então o jovem, né? Ele assim, ele feriu, né? Mais assim, selvagemmente, né? Mais assim selvagemmente, né? O Filipe, né? Do que o outro jovem. Lembrando da história, né? Que o jovem tinha dois jovens brigando e o Filipe foi se intrometer e acabou apanhando mais, né? Agriótero, né? Aqui seria de uma forma mais selvagem, mais do campo, mais violenta, né? Mais assim, mais selvagem mesmo, né? Agriótero, né? Deixa eu ver quais outros exemplos ele dá aqui pra gente. Roaner meidzon este tu paidos, né? O homem é maior do que o garoto, né? Roaner meisdon esti tu paidos, né? Roaner meisdon esti tu paidos, né? Ele é maior, né? No sentido de altura, né? Roatanatoi uden ameinon epraton ton alon, né? Então os imortais, a elite, né, lá do exército persa, nada epraton, uden epraton ameinon, uden ameinon, nada melhor, né, fizeram do que os outros, né? Ton alon, né? Aqui não usou no lugar de você pode usar essa partícula né? No lugar espera aqui, no lugar dessa partícula você vai, algumas vezes, você vai usar o genitivo, né? O genitivo que vai ser chamado de genitivo de comparação. Então, aqui, muitas vezes, no lugar dessa partícula você vai usar esse aqui, ó, tu pai do, está no genitivo. Ton alon, também está no genitivo, né?
Então, para poder fazer a comparação, né? Aí aqui o genitivo. Ho Leonides panton ton stratioton ariston en. O Leônidas, né? Do que todos os soldados, o melhor era, né? O melhor era, né? Então aqui também está no genitivo, não tem aquela palavra, aquela conjunção né? Tem o genitivo, né? Panton ton stratioton, né? Então ele era Ariston, né? O melhor, né? O melhor do que todos os soldados, né? Panton ton stratioton. Você pode também chamar isso aqui de genitivo partitivo. A gente poderia traduzir assim: ele era o melhor entre todos os soldados, né? Leônidas era o melhor entre todos os soldados. Você pode traduzir dessa maneira. Vai dar o sentido de genitivo partitivo, né? Ho Leonides panton ton stratioton aristos en. Aí aqui ele está falando aqui umas comparações fortalecidas. O adjetivo, no caso do dativo, né, pode ser usado para fortalecer, né, intensificar, né, as comparações, né? Poloi, macroi, né? Poloi, macroi, aqui o adjetivo está no dativo, né? Poloi, né, macroi, né, muito grande, né, muito longe, né? Meidzona straton eiken hoxerxes pantes roi helenes, né? Então o Xerxes ele tinha, né, um exército, né, muito maior do que todos os gregos, né? Poloi, macroi, esse poloi, macroi, né? Pode ser muito, né? Muito, né? Ó, assim, a gente poderia dizer assim, por muito, de longe, né? Por muito, de longe, né? De longe maior. Meidzona já está dizendo que é maior, mas Poloi e Macroi aqui está dizendo assim, de longe, né? De longe, por muito, né? De longe, por muito maior, né? Do que todos os gregos, né? Aí é que ele dá um outro exemplo, né? Aí ele chama isso de um dativo de grau de diferença, né? Ho Leonides panton ton stratioton polui aristos en. Então o Leônidas era o melhor dentre todos os soldados, por muito, né? De longe, né? Ele era o melhor de todos os soldados, né? Por muito, de longe. Então aqui, olha, polui Aristos, né? Muito melhor, né? Do que todos os soldados. Leônidas era muito melhor também do que todos os soldados. A gente poderia dizer, né? Polui Aristos, né? Muito melhor, né? Do que todos os soldados, né? Mas o problema é que o Aristos não é o comparativo. Aqui, né? Seria o superlativo, né? Aí aqui, vocês já viram já alguns exemplos disso anteriormente, superlativos com essa conjunção hos, né? Então, hos taxta, né? Que seria o mais rapidamente possível. Hos andreiotata, né? O mais bravamente possível, mais corajosamente possível. Hos pleistos, o mais numerosamente possível, né? O maior número possível de pessoas no exército, né? Por exemplo. Então é que ele está dizendo aqui que os usos especiais, né, dos comparativos e superlativos, né? Então às vezes eles são usados às vezes para poder são usados quando nenhuma comparação está sendo feita, né? Então a gente diz assim, os bárbaros, Andreoteroi Ace. Então você está dizendo assim, os bárbaros são mais corajosos. Você não está dizendo com quem que os gregos, né? Você não está dizendo Pantes Helenes. Você só está dizendo, os bárbaros são mais corajosos. Você não está dizendo, né? Com quem de quem eles são mais corajosos, né? Então ele só está dizendo aqui, são muito corajosos, né? São mais corajosos, né?
Você teria que dizer, são muito corajosos. Mas, ou então simplesmente são mais corajosos, mas não diz de quem comparado a quem eles são mais corajosos, né? Royatanatoi, Andreotatoi Ace, né? Os imortais são os mais corajosos, né? Corajosíssimos, né? Bravíssimos, né? Você não diz assim dentro comparado com que grupo, né? Ele é o mais corajoso de todos, né? Andreotatoi, sim. Tatoi, sim. Royatanatoi, Andreotatoi, sim, né? São os mais corajosos, são valentíssimos, né? Aí temos aqui alguns exercícios para fazer, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente ler aqui no final da aula. Ainda tem uns minutinhos. Tem um texto de comparação de cultural aqui para vocês lerem. Ele está falando aqui sobre. Ele deveria estar falando sobre depois, né, dessas guerras médias, a Atena teve um certo domínio, né, sobre as outras cidades da Grécia, né? Ela ganhou um pouco de liderança, né? Esse texto que vai falar sobre isso. Deixa eu ver se tem algum texto de coletânea aqui nesse final desse capítulo. Tem aqui uma imagem, né, do filme, né, 300 de Esparta, né, os espartanos lutando contra os imortais. Um vaso aqui grego também, representando um navio de batalha. Aí tem um poema, né, aqui do Arquílocos, né? É um epigrama, né? Aqui diz que ele define, né, que o mundo aqui ele está dizendo que ele durante nessa batalha, né, contra uma tribo dos Ibo, né, da Trácia, né, o Saio, ele jogou o escudo e fugiu, né? É um epigrama um tanto assim que a gente pode ter, ele é um pouco, acho que ele é parodiado nas comédias do Aristófanes, esse epigrama, mas ele devia ser muito conhecido. Essa imagem, né, de você soltar, jogar fora o escudo e fugir, né? Aspide, né, seria o escudo, né? Agaletai seria se junta, né? Aproveita, né? Não sei se é junta ou é aproveita, que eu não tenho certeza. Paratamnoi, paratamnoi seria junto de um arbusto, né? Entos seria uma arma, né? Amometon, se gloria, agaletai, se gloria. Então, interessante. Então, na verdade, seria se alegra, né? Ele se alegra com alguma coisa, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Não tenho certeza. Acho que é gloria, se gloria. Vangloria, talvez seja isso. Vangloria, né? Então, assim, ó. Aspid men sion tis agaletai. Então, assim, alguém, né, um cara lá, um indivíduo, né, do Saias, um indivíduo lá dos Saios, né, desse grupo, dessa tribo dos Saios, não sei como a gente chama eles em português, Saios, daí depois chamado Saios, né, dos Saios, né, se vangloriava, né, de um escudo, né, os Saios, né, se vangloriava de um escudo, né, que estava junto de um arbusto, né, que estava junto de um arbusto. Entos amom, então eu tenho que ler, né, gente? Aspidment sion tis agaletai hen paratamnoi, né? Então seria isso que eu traduzi anteriormente. Entos amometon calipon uketelon auton excessausa timoi mele alpis ekeinen ereto exaltis ktesomai ukakio.
Cícero, você tá com o português aberto aí, tá, Cícero? Sim, aí você traduziu assim: enquanto um saio se vangloria junto de um arbusto, de um escudo junto. Deixa eu ver, se vangloria com meu escudo junto a um arbusto. Aqui ele botou aqui meu escudo, né? Aspide. Não, aqui na verdade fica implícito esse negócio de meu escudo, né? Mas é porque ele teria fugido, né? Ele teria fugido e abandonado o escudo, né? Enquanto um saio se vangloria, né? Com meu escudo, né? Do escudo, junto de um arbusto, né? Ento seria uma arma, né? Ento, né? Seria sem culpa, né? Amometos seria sem culpa, excelente, sem culpa, né? Uma arma excelente, né? Uma arma sem defeito, né? Entos amometon, uma arma excelente. Calipon uketelo, né? Não quer de calipon, né? Que catelipon, deixando, né? Você não sei se ele deixou, né? Calipon deixando, deixou, não querendo, né? Abandonado, né? Sem vontade, né? Não querendo, né? O ketelo, né? A vontade, abandonado sem vontade, né? Arma sem igual que não desejei abandonar. Você conseguiu traduzir arma sem igual, né? Seria amometon, né? Seria sem igual, né? Seria excelente, né? Calipon, que ele está dizendo que seria Calipon, seria uma contração, né, de catelipon, né? Uma variação de catelipon, que seria deixada, deixando, né? Deixada o ketelo, né? Não querendo, né? Abandonada não querendo, né? Não por vontade, né? Auton excessalsa, Emalton, eu mesmo, esse auton seria eu mesmo, né? Excessalsa seria de exoidzo, seria salvar alguma coisa, manter alguma coisa segura, né? Então eu me salvei, seria isso. Não querendo abandonar, me salvei. Timoi mele aspis ekeine. Timoi mele aspis ekeine, né? O que é com o que seria que ele está dizendo o que é que eu faria, né? O que eu faria com aquele escudo, né? O que eu faria com aquele escudo, né? Para que me serviria aquele escudo, né? Timoi mele aspis ekeine, né? Aspis ekeine é aquele escudo, né? Mele seria, né? Faria, né? Um futuro, uma coisa assim, né? Estaria prestes a fazer, né? Ereto. Você botou aí que me importa aquele escudo. Sim, mas também pode dar a ideia, né? De que me serviria, né? O que faria, que me faria, né? Aquele escudo, né? Essa ideia de futuro, né? Ereto aqui seria um imperativo assim de terceira pessoa, né? Que seja, né? Deixa pra lá, né? Ele aqui traduziu como let it go, let it go. Ereto, né? Ereto, deixa pra lá. Exaltis que tessomai ukakio. Exaltis seria uma outra vez, né? De novo, né? Que tessomai seria, né? Eu conseguirei, né? Aqui ele está dizendo que tessomai eu conseguirei, né? De novo conseguirei ukakio. Não pior, né? Não pior. Então, de novo, eu conseguirei um outro não pior, não melhor, né?
Não, aí você botou, conseguirei outro não inferior a ele, né? Conseguirei outro não inferior a ele, né? Boa tradução essa aqui. Conseguirei outro não inferior a ele, né? Que me importa aquele escudo que vá, né? Ereto, você botou aqui vá, né? Que vá. Conseguirei outro não inferior a ele, né? Não tem assim a ele, mas tem assim não inferior, né? Que Tessomaire eu conseguirei, né? Não inferior. Aí fica tudo implícito no outro, né? Exaltes é que dá essa ideia de novamente, né? De um outra vez eu conseguirei não inferior, né? Não inferior, né? Sim, sim. Não, o Márcio deve ter colocado, o professor Márcio Amado deve ter conseguido essa tradução em algum lugar, assim, de alguém, eu não sei de quem foi que traduziu, e colocou aí para vocês terem uma noção. Mas é interessante. Não é um texto tanto fácil de, é, de entender. Mas isso aqui é importante, se você for ler as comédias do Aristófanes, porque o Aristófanes ele faz uma paródia disso aqui, ele fala de um escudo, né, de fulano abandonar o escudo, né? Então tinha essa imagem, né, das pessoas covardes na batalha abandonam o escudo, né? Porque e tinha também um lema dos espartanos, né, que dizia volta com o teu escudo ou sobre ele, né? Volta com o teu escudo ou sobre ele, né? Então você ia lutar, né, com o escudo até a morte, né? Deu para compreender a imagem? O escudo do Paramoplita, né, representava vida e morte também, né? Mas aí a comédia ela brinca um pouco com isso porque às vezes a pessoa ela podia escapar, né, sem o escudo, né? O escudo era pesado, né? Talvez sem o escudo a pessoa pudesse também fugir, né? Era muito pesado você ficar carregando o escudo, né? Se você entrasse em fuga, né? Aqui no Novo Testamento, aqui temos aqui Lucas 10, 25 ao 29, né? O bom samaritano, né? Aí aqui ele tá só uma parte da história, a terminação vai estar lá na página 289, né? Kaidu nomikos tis aneste ekpeiradzon auton legon. Então, nomikos seria alguém da lei, né? Um professor da lei, né? Um conhecedor da lei, né? Aneste ekpeiradzon auton legon, né? Ele se levantou testando, né? Ou tentando ele, né? E dizendo, né? Que ele está falando com Jesus, né? Caidu, é interessante que aqui Caidu, né, não dá para dizer e veja, e você poderia traduzir literalmente e veja, né, um professor da lei, né, um legislador, né, um conhecedor da lei, né. Aneste, né, se levantou, né, Ekpeiradzon, né, testando, né, tentando, né, ele, né, dizendo, didáscale, né, professor, né, mestre, tipo essas zoen aionion cleronomesso, né, o que farei, né, para herdar, né, a vida eterna, né, zoen, né, aionion, né, cleronomesso, né? Cleronomesso. Aqui você vê aquele radical, né? De cleros, lá da fazenda, né? Da herança, né? Que farei para herdar a vida eterna, né? Rode eipen prosalton. E ele disse para ele, né? Entoinomoi tigregaptai. E na lei, o que está escrito, né? O que é que está escrito? Tigregraptai, aqui é um perfeito, né? O que está escrito, né? O que há escrito, né? Pos anagignosques, como você lê, né? Como tu lês. Pós agagnosques, né? Como você lê, como tu lês.
rode apocriteis eipen. E ele, respondendo, disse, agapeses kyrion ton theon su ex holes cardia su, kai en holei te psichei su, kai en holei te skui su, kai en hole te dianoia su, kai ton plesion su hos sealton. Então aqui ele diz agapeses, né? Amarás, né? Amarás Kyrion, ton theon, né? O Senhor teu Deus, né? Amarás Senhor teu Deus. Ton theon su ex holes cardia su, de todo o teu coração. Kai en holei te psichei su, com toda a sua alma, né? Com toda a sua alma. Kai en holei te skui, com toda a sua força. Kai en holei te dianoiai, com toda a tua mente, todo o teu pensamento, né? Kai ton plesion su, e ao teu próximo, né? Ton plesion su hos sealton, e ao teu próximo como a ti mesmo. Hos sealton. Eipende autoi, disse a ele, né? Isso foi o que o intérprete da lei, né? O conhecedor, o leitor da lei, né? Disse. Ortos apecrites, corretamente respondeste, né? Você respondeu corretamente. Tudo poiei, cai desdessei, né? Ou zessei. Faça isso e viverás, né? Viverás a vida eterna, né? Tudo poiei, melhor dizendo, né? Tudo poiei, faça isso, cai zdessei, né? Aqui a gente, provavelmente aqui já se pronunciava zessei, ou zisse, não sei se pronunciava zisse, mas pelo menos zesse, ou zesse, não pronúncia mais koiné, zesse, né? Rodetelon dia kaiosai se realton eipen proston yesun. Kai tis estin mu plesion. E aí ele, né, rodetelon, e ele querendo de kaiosai realton, né, e ele como é que ele botou aqui de kaiosai, hein? De kaiosai. O que é esse de kaiosai, hein? Viu, gente? Ele querendo alguma coisa de justiça, incriminá-lo, talvez, né? Incriminá-lo, disse para Jesus. Pegar uma coisa de justiça, né? Justificar. E ele querendo querendo justificar a si mesmo. Talvez justificar a si mesmo, de Caiossa e Realton, e ele querendo justificar a si mesmo, disse, querendo justificar, né, ele mesmo, né, pedir desculpas, justificar alguma coisa, né, justificar, torná-lo ele mesmo justo. Aqui é uma ocorrência interessante de se interpretar. E ele querendo justificar-se, justificar a si mesmo, a ele mesmo, disse para Jesus, Caitis estin moi plesion. E quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, né? Quem é o próximo dele. As pessoas olham, as pessoas passando fome, comendo osso, e não sabem quem é o próximo, né, gente? Tem gente que é assim, né? Que conhece muito bem, né? Que a lei, conhece muito bem, né? A palavra de Deus, mas não consegue reconhecer quem é o próximo, né? Vê a pessoa passando fome, né, e tudo mais, e não sabe o que fazer, que tenta arrumar uma desculpa, né? Então é por aqui que a gente termina hoje, viu, gente? Na próxima aula a gente vai entrar na segunda parte do capítulo 14. Foi um capítulo muito grande, né? Falou de essa questão dos comparativos, superlativos, né? Muito interessante, né? Eu espero que você tenha aproveitado. E aí
Pois não é? E aí, aí a gente se vê na semana que vem, viu, gente? Tudo de bom. Tchau. Eu vou fechar aqui a gravação.